Está entrando no ar o programa T-Move, temas emergentes em movimento. O que te move? Olá, está começando mais um programa T-Move, em sua 4ª temporada. Este programa é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, a CTE, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com as rádios da Universidade 800 AM e 107.9 FM. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. Na técnica, conto com Jonathan Ferreira e José Luiz Mota Pinto. Bom, hoje o nosso convidado está muito longe. Estamos fazendo via Google Meet, porque o professor Fábio Mariano Bayer está na Suécia e aceitou nosso convite de uma forma muito carinhosa, muito querida, para falar conosco. O professor Fábio é professor do Departamento de Estatística da UFSM, pesquisador do Laboratório de Ciências Espaciais de Santa Maria, LACENSME CRS INPE, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Estatística da URGS, do Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFSM e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da UFSM. Atualmente é membro titular eleito do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Estatística, AB, e pesquisador visitante na Suécia. É membro da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, SBMAC, da ABE, ISEA e do IEE. Possui ativa atuação na formação de recursos humanos, com vários alunos premiados por diferentes sociedades científicas. Suas principais áreas de interesse e atividades são ciência de dados, inferência clássica, modelos de regressão, modelos dinâmicos e processamento estatístico de sinais e imagens. Professor Fábio, seja muito, muito bem-vindo ao T-Move. Obrigado. Obrigado, Maria Aparecida, pelo convite, ao pessoal do CTE. Como eu disse, confesso que não é o meu habitat natural, né? É uma entrevista, uma participação num podcast, mas é sempre bom falar de ciência, de matemática, de estatística, né? Essas coisas que a gente trabalha no dia a dia. Então, obrigado pela oportunidade de falar um pouco mais sobre o nosso trabalho e talvez aqui alcançar um público mais amplo, né, do que o usual. Então, obrigado. Professor Fábio, confesso que eu fiz uma arte, fiz algo assim, ó, não, mas não foi na maldade, é só para lhe pegar de surpresa mesmo. Duas Certo. perguntas eu retirei do roteiro para ter essa surpresa, que são as perguntas assim, ó, catárticas do T-Move. Então, a primeira, professor Fábio, o que te move? O que me move? Olha, boa pergunta. Deixa eu ver. A paixão pelo que eu faço, assim, desde o início da minha carreira, eu falar talvez mais do lado profissional, né? Desde o início da minha carreira, quando eu comecei a dar aula, eu sempre trabalhei muito e assim com muita paixão, muita dedicação, sem pensar muito no que eu precisaria fazer, sem precisar, como é que eu vou dizer, sem levar muito em consideração a parte burocrática
assim, que eventualmente nos colocam necessidades, né? Eu sempre fui fazendo o que eu gostava de fazer e com muita intensidade. E sempre, assim, o que me move dentro dessa interação acadêmica, principalmente a intensidade de trabalho junto com os meus alunos. Isso é uma das coisas que me dá maior prazer, assim. Eu tenho uma característica talvez um pouco diferente, até alguns outros professores acham uma, uma postura talvez equivocada, que é me aproximar dos alunos, em geral, dos meus alunos, os orientandos, assim, que eu trabalho com orientação, né? Em geral, me torno amigo e amigo próximo dos meus alunos, e isso nunca me atrapalhou, isso, pelo contrário, só ajuda, assim, estando próximo, eles percebem que eu faço tudo, né, eu me movo para fazer tudo o que é necessário para eles, e ao mesmo tempo, como eles enxergam isso, que eu me entrego como um todo para passar tudo que eu consigo, o máximo que eu puder para eles, eles também fazem por mim. Então acaba sendo uma relação bem legal. Então acho que é isso, assim, o que me move é a paixão pela academia, pela ciência, por ensinar, assim, mas muito mais esse ensinar ligado à pesquisa, à orientação, do que em sala de aula. Também gosto de sala de aula e tal, mas eu gosto mais da relação, assim, da atividade científica, atividade ligada diretamente aos alunos, assim, no dia a dia, né, o trabalho com pesquisa e a conversa diária com os alunos. Isso acho que é o que me move. Professor, como pedagoga, eu posso dizer que o senhor está certíssimo, não tem como Que bom. separar essa questão afetiva. É importantíssimo o estabelecimento de vínculo, né? Isso tem tantos referenciais que dizem isso, como Paulo Freire, né? A todo momento colocando essa questão da amorosidade, né? Que é tão importante. O senhor está certíssimo. Que bom. Professor, e quem é o Fábio que não está no Lattes? Porque eu li, assim, o resumo do resumo do resumo do seu currículo. E Uhum. quem é o Fábio que não está nesse currículo Lattes? Tá, o Fábio Pessoa, assim, o que que eu vou dizer? Eu acho que eu sou um amigo, eu sou uma pessoa que trabalho bastante, eu sou bastante chato, assim, com, com organização, com horário, e tal, mas eu gosto muito de estar com meus amigos, né? E vários, como eu disse, vários dos meus amigos atuais hoje são meus ex-alunos, por exemplo. Eu gosto muito de estar com a família da minha esposa, né, curtir esses momentos, e especialmente com a minha filha. Hoje eu tenho uma filha de 5 anos, e eu gosto desses momentos de estar com ela. Então, acho que é isso. Assim, do ponto de vista mais pessoal, agora eu tô, como você falou na entrada, né, a gente está aqui, eu, minha esposa e minha filha, a gente está na Suécia, passando um ano aqui. O que a gente mais sente falta é dos amigos. Então, a minha filha, em particular, assim, ela fala muito, ela diz, com 5 anos de idade só, às vezes ela fala, esse tempo eu passei um período meio cabisbaixo, sei lá, meio tristonho, ela percebeu e ela disse, pai, eu gostava tanto quando a gente fazia nossos churrascos, nossas festas, e a família, ela tem um grupo de amigas, e a gente ficou muito amigo dos pais, então a gente tem um grupo bem legal, né? Então ela falou, eu senti, eu gostava tanto quando a gente se reunia, e tu ficava dando risada, gargalhadas com os teus amigos, enquanto eu estava brincando com as minhas amigas. Então é isso, acho que o Fábio, além da academia, além do Lattes, é esse, assim, gostar de estar com os amigos, curtir bons momentos, tomar uma cervejinha, um vinho, eu gosto, aprecio É bastante. muito bom. Tu és graduado em matemática. Por que a Isso. matemática? Tá, essa é uma, assim, eu sempre fui bom com números, eu sempre fui bom em matemática, desde o início da minha vida, sei lá, desde que eu me lembro. Então, eu tenho uma história um pouco diferente, assim, talvez.
Eu costumava ser o melhor aluno, só tirava nota 10, principalmente em matemática, até que eu tive alguns problemas familiares, pessoais ali, quando eu estava no 6º ano do ensino fundamental, e aí junto com o início de pré-adolescência, adolescência, aí eu tive um período meio rebelde, assim, não queria nada com nada, não pensava em nada, mas a vida foi indo, foi seguindo. E aí, enquanto eu estava ainda no ensino médio, eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, como um office boy de início, depois auxiliar de escritório dentro e tal. Aí eu acabei o ensino médio e não entrei na faculdade, fiquei ainda trabalhando no escritório de contabilidade, junto com as minhas primas, o escritório das minhas primas, que eu sou muito grato a elas, gosto muito delas, até hoje chamo elas de chefinha, né, de chefinhas, porque foram minhas primeiras chefes. Mas aí o meu irmão, eu sou o filho mais novo, né, meu irmão já estava acho que ele já estava até formado, ele fez engenharia mecânica no FSM, e a minha cunhada, a namorada, a esposa dele, é matemática também, formada em matemática. Eles então me convenceram a fazer o vestibular para matemática, porque eles viram, não, esse menino aí tá meio perdido na vida, não tá trabalhando, não tá estudando, né, tá só trabalhando, não tá levando a sério os estudos, enfim, eu acho. E aí me convenceram a fazer o vestibular da matemática, que seria mais fácil para eu passar. E uma vez passando, estando na universidade, aí seria outra vida. Eles pensaram assim, e eu olhando retroativamente, acho que foi uma coisa acertada, né, deles, funcionou muito bem. Então assim foi, aí eu fiz o vestibular para matemática, passei, comecei a cursar, mas eu ainda não tinha voltado a ser o bom aluno que eu era tempos passados, até que eu comecei a namorar a minha esposa, a atual minha esposa, Débora, que ela sempre foi muito inteligente, muito dedicada, muito estudiosa, e eu comecei a conviver com ela estudava muito, comecei a estudar muito, e aí, de repente, gostei do curso, gostei de estudar, e voltei a ser o bom aluno que eu já tinha sido, né? Então, foi mais ou menos isso, assim, matemática sempre tive facilidade, sempre gostei, e o curso de matemática em si foi por isso, assim, porque na verdade eu devo isso à minha cunhada e meu irmão que me convenceram a fazer o vestibular, porque eles enxergaram, e talvez corretamente, de que na época eu não passaria numa engenharia, sei lá, alguma coisa assim que eventualmente eu falava. Mas eu não, como eu disse, eu estava num período meio rebelde, meio perdido, e eu não pensava muito nessas coisas. Sim. E aí depois, quando entrei na faculdade, a vida começou a se realinhar, assim, foi... E se Então, essa é a minha encontrou no história. curso. Me encontrei. E assim, dentro da matemática do curso de graduação, tendo a matemática em geral tem várias áreas, né? A matemática pura, a matemática aplicada, ensino e educação matemática. Eu sempre fui bastante eclético, assim, e dentro da matemática pura eu gostava mais da geometria, mas nunca gostei, não gostava muito da parte mais algébrica, assim, de álgebra e tal. Mas eu sempre, o que me brilhava os olhos era a parte mais da matemática aplicada e computacional. Eu sempre gostei muito de algoritmo, programação e tal. Então isso naturalmente também me levou para a estatística, e junta tudo isso, matemática, computação, né? Então essa que foi a minha história me levando também para a estatística, depois eu fiz o doutorado em estatística. Nossa, muito legal. Professor Fábio, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a premiação como pesquisador gaúcho 2025 pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a FAPERGS, vinculada à Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, na categoria Matemática e Estatística. Nossa, que é um grande orgulho para o FSM. Pois é, não, muito legal. O que eu posso dizer? Assim, eu recebi essa notícia, né, com muita alegria, também com alguma surpresa, mas, assim, muita gratidão por ter sido nomeado a esse prêmio. Se a gente pensar em termos regionais, assim, estaduais, né, é talvez a principal premiação ou reconhecimento científico do Estado, então ganhar, ser condecorado com esse reconhecimento é muito legal, assim. Dentro da área, né, de matemática e estatística, que é onde eu venho trabalhando bastante, bom, é muito, muito legal. Mas confesso que eu fiquei um pouco espantado, surpreso, porque em geral esses prêmios
eu me considero ainda jovem, Sim. e em geral esses prêmios são para pesquisadores talvez mais com uma senioridade maior, né, mais que já tem uma carreira mais longa de contribuição. Então, nesse sentido, eu também me senti surpreso, né, mas certamente muito feliz. E assim como eu já disse em outras oportunidades, ele é um prêmio nominal, né, ao meu nome, enfim, mas ele representa muito do que a gente tem feito enquanto grupo de pesquisa, enfim, grupo acadêmico, assim, no geral, dentro da área na UFSM, né, particularmente na estatística, onde eu estou majoritariamente inserido. O nosso grupo tem crescido muito nos últimos 10, 15 anos, aí, contribuído não só na pesquisa, mas em todas as vertentes, pilares da universidade, na extensão, ensino, né, gestão e inovação também, a gente tem algumas coisas relacionadas. Então, nosso grupo de pesquisa, nosso grupo de professores, ali, muito mais do que pesquisa, né, a gente tem angariado recursos, assim, voltado à pesquisa, né, angariado recursos de agências de fomento, CNPq, FAPERGS, Instituto Serra Pilheira, além de alguns outros projetos relacionados junto com a indústria. Então, em termos de pesquisa, assim, a gente está muito bem. Extensão, também a gente tem alguns trabalhos bem legais de extensão universitária, né, levando, assim, o UFSM, particularmente a estatística da UFSM para fora. Particularmente posso citar o projeto Estático UFSM, até falar para quem está nos ouvindo aí seguir, procure lá no Instagram, @estáticoufsm, que é um projeto de extensão e de ensino também, coordenado pelas excelentíssimas professoras Laís e Renata, minhas competentíssimas e minhas amigas, assim, que é um projeto de extensão e de ensino voltado à divulgação de estatísticas além dos nossos muros, né? Então, a gente também tem essa contribuição, colaboração. Sim, nossos alunos, nesse sentido de ser um reconhecimento que a gente tem feito, nossos alunos e professores também têm recebido recorrentemente premiações em concursos científicos de sociedades científicas nacionais e internacionais. E no ensino, em particular, no mês passado, o nosso curso de graduação em estatística da UFSM, que é um curso novo, né, foi aberto em 2009, a primeira turma se formou em 2014, a gente recebeu a nota máxima do MEC na avaliação do curso, né, então também referendando a qualidade do curso, das pessoas que têm se formado aí no nosso curso, que a gente já sabia, na verdade, mas é bom que tenha a chancela, assim, institucional, enfim, do MEC. E na pós-graduação, a gente tem unido força ali, nós da estatística com o programa da pós-graduação da matemática, abrimos uma linha de pesquisa dentro do programa da matemática, para também contribuir na formação de recursos humanos em nível de pós-graduação, junto com a matemática, né? Então, esse prêmio evidencia muito disso tudo, desse caminho que a gente tem percorrido, e é uma evidência de que estamos no caminho certo, né? Então, isso que é legal, assim. Então, é uma felicidade receber, é uma felicidade bem grande e é uma responsabilidade ainda maior, representar tanta gente boa que tem trabalhado para matemática, particularmente a estatística da UFSM, todos esses anos. Professor, só repetindo, o arroba é STAT, Stat? STAT, STAT UFSM, isso aí. Isso. Professor, agora sim, ó, pensando na minha trajetória como aluna, que sempre encarei a matemática, assim, ó, como um bicho-papão, sempre fui nas humanas ou na linguagem, e a matemática sempre realmente encarado como um bicho-papão. Uhum. Ou se ama ou se odeia, principalmente nas séries finais do ensino fundamental e ensino médio, porque a criança gosta da matemática. Pelo menos a minha experiência de educação básica, que trabalhei 22 anos na educação básica, e com a alfabetização, as crianças adoram a matemática. Depois, nas séries finais, ali do quinto, sexto ano,
começa esse ou amor ou ódio pela matemática. O que que o senhor pensa? Se é um problema na aprendizagem, um problema no aluno, ou é um problema de ensinagem, um problema da forma que está sendo ensinada a matemática? Olha, isso é difícil. Isso é bem difícil, né? É Eu uma não sou pergunta especialista também. é uma pergunta bem de pedagoga. Mas eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que, obviamente, tem um pouco de perfil, cada um, né? As pessoas são diferentes, alguns têm maior destreza e afinidade, sei lá, com futebol, com artes, com literatura, e outros, por certo, têm maior facilidade com matemática. Isso acho que é normal, assim. Agora, me parece que o problema principal está na estrutura, assim, de ensino, realmente, né? O Brasil tem muito problema no ensino, principalmente no ensino fundamental, principalmente no ensino fundamental nas escolas públicas. Uhum. Eu não sei, é difícil falar, mas me parece assim, professores mal remunerados, sem muita estrutura nas escolas, e às vezes, não sei, com perigo de cometer alguma falha aqui na minha fala, mas me parece que grande parte, por exemplo, quem se forma em pedagogia, talvez, em grande parte, já tenha escolhido pedagogia por saber que é um curso que não tenha muito apelo, né, muita matemática lá dentro. Então tem tudo isso. Acaba que talvez quem se forma em pedagogia, quem vai letrar as nossas crianças em termos matemáticos, acaba que não é um apaixonado por matemática. E do ponto de vista estrutural, ali de condições, tanto de remuneração, estrutura física e qualquer outra estrutura que precisaria nas escolas, não tem tudo que precisa e aí se torna desmotivado. E aí, então, eventualmente, né, claro que a gente tem excelentes professores que vão além, mas o professor não deveria ser um herói, né? Ficar trabalhando na raça, deveria ser um trabalhador que tenha condições adequadas para trabalhar. Não é isso que acontece. Então acaba, eu acho que sendo uma regressão infinita. É meio ruim porque tá assim e é difícil mudar porque a gente já está nesse sistema que vai formando gente que talvez não se motiva e não tenha também a motivação e a formação e o interesse por matemática também, que vai ensinar as novas as crianças, né, também com alguma dificuldade nesse sentido. Então é bem difícil. Agora, por outro lado, a matemática, ela é uma linguagem, assim, a matemática enquanto matemática pura, ela é uma linguagem, né? Até tem algumas pessoas que dizem que não é ciência, é uma linguagem. E sendo uma linguagem, eu concordo que é uma linguagem, a gente deveria ser capaz de aprender, assim como já a gente aprende, quase todo mundo aprende a falar, né? Alguns falam e se comunicam muito melhor que os outros, mas todos minimamente conseguem se comunicar usando a nossa língua, o português, sei lá. E eu acho que isso também deveria acontecer com a matemática, entendendo que ela é uma linguagem. E não ter esse medo, né, que acaba acontecendo. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Enfim, não sei, é um problema bastante complexo, julgo eu, né, estrutural, e que talvez o pouco do que eu posso dizer talvez seja isso, assim, é isso que eu enxergo. Professor, eu também concordo que é uma linguagem, tanto que a criança, ela, quando ela começa a falar, né, a colocar os seus as suas desejos, as suas percepções, na linguagem, oral, ela também já começa a quantificar, né, é menor, maior, ela, reunir em grupinhos, ela já quantifica, né, e eu acho como, a partir, assim, ó, da minha percepção como pedagoga, que um dos grandes problemas da matemática ou de qualquer área do conhecimento é que é muito separado da vida. O que é ensinado na escola, muitas vezes, é como se a matemática fosse algo totalmente fora, Deslocado. abstrato,
fora, e não é, a matemática ela tá na nossa vida, tá na música, ela tá em tudo, ela faz parte, né, como qualquer área do conhecimento, a biologia, a história, a geografia, tudo faz parte da nossa vida e eu acredito que a grande dificuldade está quando separa essa área do conhecimento da vida. E daí o aluno não consegue, hã, ali decora as Exato. fórmulas e, como diz o Rubem Alves, vomita na prova, sai da prova e esqueceu tudo. Uhum. Né, então eu acredito que o maior problema seja esse. Tanto que eu, na matemática, eu só assim, ó, o que eu lembro da matemática foi quando a gente saiu pro pátio da escola, medir a circunferência das floreiras, e eu acho que foi a única coisa que eu aprendi na matemática, o resto, então, porque eu percebi que a matemática ali era necessária, era real, era útil. Uhum, uhum. E aí, assim, eu não a matemática em termos de pesquisa em matemática pura, ela é abstrata, mas é naquele nível altíssimo, né. Uhum. Até chegar ali, a matemática está no nosso dia a dia, né, a gente deveria e assim, facilita não entender só a matemática, facilita o raciocínio analítico, como um todo, né, então é uma pena que essa dificuldade, assim, mas eu vejo realmente que o maior problema está relacionado ao ensino, à forma de ensinar, mas é uma coisa cultural, estrutural, bem, é bastante difícil, né. Uhum, com certeza. Professor, fale um pouquinho do seu pós-doc, que está fazendo na Suécia, na sub-área de processamento digital de sinais. Que é isso? Bom, agora tá, isso é perigoso começar a falar, porque como eu gosto muito, eu posso falar demais, então, por favor, você pode me barrar. Bem tranquilo. Eh, tá, por que processamento de digital de sinais e Suécia, né? Eu acho que primeiro eu vou falar por que processamento digital de sinais, o que que é, enfim, e daí depois por que que eu vim parar aqui na Suécia este ano. Então, assim, eu trabalho com estatística, basicamente, em algumas áreas. O que que é estatística? Uma das definições que eu acho mais legal, mais ampla, assim, é que é a ciência dos dados, né. Então, no mundo moderno, digital, aí mais do que em qualquer outro período, anterior, a gente tem informações sendo coletadas, né, que são dados, e sendo transmitidas a todo momento. E o sinal que a gente fala aí, processamento de sinal, nesse processamento aí, nada mais é que dados. Então, por exemplo, em uma ligação telefônica, né, a gente está captando o sinal, que seria a voz, e está transmitindo isso. Quando essa voz é digitalizada, então por isso é digital, no computador, né, vira um sinal quantizado ali, discreto, que é transmitido ao longo enfim, da rede de telecomunicação. Em chamada de vídeo, por exemplo, como essa que a gente está fazendo aqui, eu acho que o pessoal que vai escutar só o áudio, mas a gente está em vídeo, né? Tem muitos dados, né, que a gente chama de sinais nessa área, sendo transmitidos a todo momento, a tempo real, né? Uma quantidade gigantesca de dados. Aqui a gente está em continentes diferentes e está sendo possível, né? Então, o que a gente precisa? Precisa captar os dados, são os sinais, comprimir esses dados, que nada mais é que um processo de descorrelação, que é eminentemente estatístico. Então, comprime esse sinal, esses dados, transmite esse sinal comprimido para utilizar menos banda, requerer menos computação, enfim, conseguir transmitir mais coisas ao mesmo tempo, né, quando ele está comprimido. Ao receber do outro lado, lá tem um decodificador que vai descomprimir esses sinais, ou os dados, recompor o sinal e montar, por exemplo, a imagem novamente. Então, no meio disso tudo, a gente está trabalhando só com dados, que são números. E mais do que isso, são números são na verdade em bits, né? Então, tem muita matemática e muita estatística nisso tudo. Então, processamento de sinais é isso, assim, quando você fala mais em sinais, está mais relacionado à telecomunicação, a coisas de engenharia.
E não por acaso, quem tradicionalmente mais trabalha nessa área são os engenheiros eletricistas, por exemplo, o pessoal da ciência da computação, né? Mas eu, mais como meu olhar mais estatístico, eu tenho tentado contribuir de uma outra forma. Assim, eu tenho, em termos de pesquisa, eu tenho trabalhado mais propondo novos modelos estatísticos, novos métodos estatísticos para modelagem e detecção desses sinais, e imagens também são sinais bidimensionais, né? Então, é basicamente isso, assim, que são o processamento digital de sinais, né? E o digital é porque é no computador, é tudo digital, sinal quantizado dentro do computador. E assim, porque... então, eu já tenho trabalhado com processamento digital de sinais há algum tempo, já meio que sempre trabalhei com isso, vinculado, eu tinha basicamente duas áreas de pesquisa, assim, processamento de sinais de forma bem como os engenheiros trabalhavam nessa abordagem, e coisas mais metodológicas de estatística. E ao longo do tempo fui mesclando essas duas coisas, e hoje eu trabalho em algo que eu tenho chamado de processamento estatístico de sinais e imagens, né? E assim, por que aqui na Suécia? Isso também é uma longa história, mas é bem legal. Essa é uma consequência, assim, de muitos anos de colaboração, de construção de grupo, né? Acho que começou lá eu não recordo bem, mas acho que em 2012, com o professor Renato Machado, que era professor do CT ali, do Centro de Tecnologia, que entrou como diretor do LACESM, Laboratório de Ciências Espaciais de Santa Maria, e estava meio esvaziado o LACESM, tinha muito espaço lá em físico, assim, de salas sem ser utilizado e tal, e ele foi tentando procurar gente que poderia contribuir, né, com projetos relacionados, trabalhava na área, assim, e ele chegou até mim, eu não conhecia ele, e aí me convidou, daí eu fiz um projeto, comecei a atuar lá no LACESM. E aí, um ano depois, então eu já comecei a ter uma interação com o professor Renato Machado também. E aí, um ano depois, ele veio para cá, para a BTH, que é o Blake Institute of Technology, aqui na Suécia, fazer um pós-doutorado. Ele ficou aqui e voltou em 2013, 14. E quando ele voltou, a gente começou a trabalhar junto, em termos de pesquisa e tal, e ele trouxe a colaboração daqui, né? Então eu já comecei a colaborar, mesmo que virtualmente à distância, e fazer uns trabalhos, artigos publicados com o pessoal daqui, mesmo sem ter eu o contato direto em primeira pessoa, né? E aí depois teve uma outra, acho que em 2018, 19, o Renato tinha um projeto que ele era o coordenador, eu era participante, e ele tinha uma bolsa de doutorado sanduíche, né? A gente chama doutorado sanduíche quando assim, a pessoa começa o doutorado no Brasil, então é Brasil, aí passa um período no exterior, depois volta para o Brasil e termina. Então o período no exterior fica sanduichado entre esses dois períodos do Brasil, então a gente chama de doutorado sanduíche no exterior. Então ele tinha, dentro desse projeto, uma cota de doutorado sanduíche, uma bolsa, e ele me perguntou se eu tinha algum doutorando bom para eu indicar. E eu tinha a Bruna Palme, que na época era minha aluna de doutorado. Na verdade, ela foi minha aluna, ela é nossa aluna da estatística e da UFSM, foi minha aluna de iniciação científica, depois de mestrado, e na época ela estava fazendo doutorado em estatística na Federal de Pernambuco, em Recife, eu era co-orientador dela. E aí, então, eu sugeri o nome dela, ela gostou, ele também, e ela veio para cá. Aí ficou um ano aqui durante o doutorado, trabalhou muito bem, daí eu já fiquei ainda mais próximo do grupo daqui, né, por meio da Bruna. Aí depois que a Bruna acabou o doutorado, ela aplicou para uma bolsa via o CISB, enfim, CNPq, para pós-doc, para pós-doutorado. E daí ela voltou para cá, de novo, como pós-doc. Enquanto ela estava aqui, ela ficou uns 3, 4 meses como pós-doc, abriu uma posição para professora aqui, ela aplicou e passou. Então hoje ela é professora aqui. Nossa. Então foi nossa aluna aí da primeira turma da estatística que se formou em 2014 e hoje é professora aqui. Ela é muito minha amiga, minha principal colaboradora científica, né? Então fechou tudo, assim, a gente tinha, aqui eles têm um grupo muito bom, além da Bruna, já tinha esse contato com o professor Max Peterson, por exemplo, que é o professor mais sênior aqui do grupo, um grupo muito bom que trabalha com processamento de sinais, radar, e fechou que tem também uma colaboração já de longa data agora, principalmente por meio da Bruna. E aí teve uma oportunidade de bolsa por meio de uma chamada que sai anualmente no CISB, que é o Centro de Pesquisa e Inovação Sueco-Brasileiro.
Então saiu uma chamada do CISB, que é esse Centro de Pesquisa e Inovação Sueco Brasileiro, junto com o CNPq, junto com a Saab, que é uma empresa sueca, que é aquela que faz aqueles aviões Gripen, os caças Gripen, que até o Brasil compra. É uma empresa aeroespacial. Então eu apliquei para essa chamada e fui contemplado numa bolsa pós-doc, então para vir para cá, por meio dessa chamada do CISB e junto com a Saab. Então hoje eu tenho uma bolsa do CNPq, depois doutorado no exterior, mas complementado também com contribuição do CISB e da Saab para tocar esse projeto. E a minha esposa também é professora do CT, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, trabalha com recursos hídricos, sensoriamento remoto também. Ela também aplicou para o edital usual regular do CNPq, ganhou uma bolsa pós-doutorado também, e também está aqui trabalhando. E daí nós viemos, obviamente, junto com a minha filha de 5 anos, então a gente está todo mundo aqui. Então foi isso, assim, essa construção de longa data, né, várias relações, colaboração, e juntou tudo, assim, um lugar bom de trabalhar, com interação com a indústria, numa área que eu gosto, que já venho trabalhando, com pessoas aqui que eu já tenho contribuição, colaboro e confio, até com relação pessoal, e viemos para essa, uma experiência bem diferente, bem desafiadora no início, principalmente com a minha filha, né, na escola, sueco, falando sueco, tudo foi bastante difícil para ela, para nós, tudo, mas agora tá bem legal, a gente já tá aqui faz 8 meses, agora tá tudo bem tranquilo, tá sendo uma experiência profissional e pessoal muito legal. E assim, profissionalmente também vai ter vários, eu já estou escrevendo outros projetos, pedindo bolsa para alunos meus, vir ano que vem, vir nos próximos anos, então é uma relação que vai aumentando, né, vai crescendo e aumentando a internacionalização, assim, do nosso grupo e da ciência brasileira no geral, assim, a gente vai estreitando relações, acho que é uma coisa bem legal. Que é muito importante, né? Essa troca de conhecimentos com outros países. Exatamente. E assim, a Suécia, não sei até onde é uma sociedade muito diferenciada, é realmente diferenciada. Assim, quando a gente ouve falar, né, país do primeiro mundo e tal, eles são diferentes porque eles são humildes, sabe? A gente não tem nada, a gente não viu, não sentiu nada de preconceito, de dificuldade. Às vezes a gente vai em outros países da Europa, assim, e tem aquela coisa, até uma certa xenofobia, não acolhe bem, né? Se tu vai em algum país, não vou citar países nenhum aqui, mas tu vai em algum país, não fala a língua deles, eles ficam extremamente rude, chateado, te xingam e aqui não, aqui eles são muito legais, muito acolhedores, assim, com a nossa filha na escola, assim, a gente nunca não teve uma experiência ruim nesse sentido, sabe? E também, por outro lado, também a gente pensa, um país nórdico super evoluído, que vai ser tudo high-tech, não é, as coisas aqui são tudo simples e funcionais. Então, vira uma vida tranquila, boa, assim, de se viver. É uma experiência bem legal mesmo. Nossa, que legal. E todo mundo sai ganhando com experiências assim, né? Porque quando vocês voltarem, com certeza muitas ideias, muitas formas de ver e de fazer o trabalho vai ser ampliadas, né? Assim, outra coisa também em termos profissionais, que eu vou levar para mim, enfim, é uma coisa mais colaborativa, né? Eu trabalho com a parte mais matemática, assim, da estatística, no final das contas é meio solitário, assim, tu não tem muito... Não são trabalhos práticos de bancada, com laboratório, que tu vai ter experimentos, né? Uma coisa mais você, caneta, papel, lápis e computador, basicamente. Aí, claro que tu tem 1 ou 2 alunos que você trabalha, orienta, mas não são grandes grupos. E aqui as coisas são mais colaborativas. Sei que, claro, o projeto que eu tô envolve a empresa, então a gente vai meio que uma vez por mês, né, na empresa ter reuniões, a gente apresenta o que está fazendo, colhe feedback deles, então é tudo muito mais colaborativo, assim, é legal. No início para mim foi bem difícil, na verdade, eu sempre acostumado a trabalhar mais sozinho, né, mas no final das contas, depois de algum tempo eu entendi o processo e vi que é positivo e eu acho que é legal, assim, algumas coisas a gente acaba assimilando. Eu acho que eu vou mudar algumas coisas na minha forma de trabalhar, assim,
principalmente junto aos meus colaboradores e alunos, né? Ai, que interessante. Professor, e sobre a estatística, ela está presente no nosso cotidiano? E se ela está presente, como que ela pode nos ajudar? Hã, de novo, é uma pergunta que eu posso falar muito. Mais do que nunca ele está presente, né? Assim, a resposta para se ela está presente é sim, um sim gigantesco. E em absolutamente tudo. E cada vez mais, na verdade. Então, a estatística, o que que é estatística, assim? No meio de um monte de coisas aleatórias, a estatística tenta enxergar padrões, né? Então, tem um monte de coisa aleatória, mas o que em média acontece? E aí, com base nesses padrões identificados, padrões médios, a gente tenta tomar decisões. Então, é isso que, para ajudar os tomadores a decisões a decidir, né? Então, essa que é a ideia da estatística. Então, por exemplo, um remédio, ele funciona, mas ele sempre funciona ou ele funciona, em média, ele funciona, né? Porque um remédio é assim, eventualmente você pode ter duas pessoas com o mesmo perfil, mesma idade, peso, tudo aparentemente igual, com a mesma doença, e você dá o mesmo remédio para as duas pessoas, e uma reage de uma forma e outra é outra. Então, como é que se mede a eficiência de um remédio? Por meio de um estudo estatístico, para verificar se, em média, aquilo funciona. Eventualmente vai ter uma outra pessoa que não funciona, ele vai ser mais forte, mais fraco, né? Vai funcionar mais rapidamente ou mais devagar, mas em média ele vai funcionar. Então, por exemplo, só para um exemplo bastante usual da estatística, qualquer remédio que você compra na farmácia, para ele ser comercializado, ele teve que passar por vários e vários e vários testes, e com pessoas, enfim, primeiro com ratos, depois com pessoas, eu não sei bem sobre isso, mas todos os testes feitos em todas essas etapas teve testes estatísticos, para comprovar que funciona. Então, nenhum remédio que a gente toma, qualquer remédio que a gente toma teve estatística ali para dizer, ó, pode tomar que, em média, funciona. Então, pelo menos isso. Por exemplo, num banco, né, a gente tenta identificar, a estatística tenta identificar assim, tá, uma pessoa com esse perfil, em média, ela paga o financiamento, então tenta, né, sei lá, hoje em dia na internet, é uma pessoa que clica, entra em tais e tais sites, né, clica em tais lugares dentro desse site, o que ela tem interesse, que tipo de coisa ela tem interesse em comprar, tem um padrão a ser identificado, então pode ver que a gente sabe que conforme o que você clica, o que você navega aí nas redes sociais, começa a aparecer propagandas de coisas que têm interesse, isso tudo é estatística, está captando o padrão do seu comportamento, né. Em sei lá, imagens de satélite por cima da floresta amazônica. Tem um comportamento padrão, sim, tem um comportamento a floresta, né? Se tem alguma coisa diferente com um padrão diferente, pode ser um desmatamento, uma queimada, uma inundação, uma invasão, um veículo militar, sei lá, alguma coisa assim. Então a estatística está sempre tentando identificar, no meio de coisas aleatórias, padrões, e com base nesses padrões identificados, tomar alguma decisão, né? Então, tá no meio de tudo. E assim, hoje em dia, talvez seja bastante fácil, mais fácil ainda, convencer a importância da estatística e essa presença no cotidiano, que é o ChatGPT, que eu acho que todo mundo já usou, todo mundo ouve falar, né? Então, os modelos de inteligência artificial nada mais são que modelos estatísticos. Então, só que modelos estatísticos gigantescos que requerem também processadores e computadores gigantescos, né? Mas são basicamente modelos que, baseado em uma base de dados enorme, eles são calibrados, ou então, do ponto de vista estatístico, a gente diz, são estimados os parâmetros desses modelos, e aí tem modelos com 3 bilhões, trilhões, ou alguns milhares de milhões de parâmetros, que precisam de um poder de processamento gigantesco para estimar esses parâmetros. Mas então tem modelos gigantes, com muitos parâmetros, treinado, né, em uma base de dados basicamente infinita, que é tudo que tem na internet. Então ele aprende tudo, mas a essência, se for na coisa mais básica, é um modelo estatístico
que vai montando as frases, pensando no chat GPT, por exemplo, do tipo, baseado no que é mais provável acontecer, qual a palavra mais provável de acontecer depois daquela que está sendo dita. Então, é um modelo estatístico que trabalha baseado em probabilidades, baseado naquilo que ele aprendeu, naquele padrão que ele aprendeu ali. Então, a estatística hoje, que você fala muito em inteligência artificial, ciência de dados, a estatística é a base disso tudo. Assim, para tudo isso, para toda essa revolução que está acontecendo aí, a estatística está sendo a base disso, né? Nossa, eu não imaginava. Confesso a minha total ignorância. Quando o William Bonner aparece no Jornal Nacional colocando os dados das pesquisas eleitorais, tantos pontos percentuais para mais, tantos pontos percentuais para menos, é estatística. É estatística também. Esse, por muitos e muitos anos, foi o principal exemplo que que sempre deram quando nos faziam esse tipo de pergunta. O que é estatística, né? Porque talvez era o mais usual, assim, que as pessoas conheciam. Na época da eleição começa a aparecer esses estatísticos malucos aí falando essas proporções de votos. Então, tudo isso tem... por que é estatística ali? Porque a gente faz inferência sobre toda a população baseado só numa amostra, né? Porque seria praticamente impossível fazer uma eleição para tentar ver o que vai acontecer na eleição, né? Acessar toda a população para ver o que vai acontecer na eleição com toda a população, isso não faz nenhum sentido. Então você pega uma amostra para tentar basear nessa amostra, que tem teorias estatísticas por trás, teoria de amostragem, né? Como retirar uma amostra correta. Então, baseado nessa amostra, tenta se inferir e generalizar para toda a população. Então, aí que vem a estatística. Esse, por muitos anos, foi o melhor e mais corriqueiro exemplo que a gente dava para explicar a estatística. E assim, também, algum tempo atrás, quando eu falava, tu faz estatística, ou tu é estatística, trabalha com estatística, que legal, IBGE, né? Todo mundo só lembrava do IBGE, que é quem faz... Mas hoje está mudando isso, tem coisas muito mais legais, assim, eu diria sexy, assim, nesse sentido de inteligência artificial, de ciência de dados, computacional, né, que talvez a gente consiga explicar melhor o que é a estatística, o poder da estatística. E como a pesquisa num pequeno grupo, né? Se pensar o tamanho do país, pegando o exemplo Brasil, uma amostragem de 2.000 pessoas, vamos dizer. Como é que geralmente dá certo? Como que aquelas 2.000 pessoas, essa pesquisa representa, né, o desejo de milhões? Isso é matemática, assim, tem teoremas por trás disso. Então, às vezes, o que acontece teoremas, e teorema é matemático, é demonstrável, é verdadeiro. O que acontece em pesquisas que, assim, que rotineiramente dão errado é porque não é a matemática e a estatística que está errada, é as pessoas que fazem aquilo de forma inadequada. Porque a matemática e a estatística funciona, eu sei, eu trabalho com estatística metodológica, eu simulo coisas sob as hipóteses adequadas e eu vejo os resultados que acontecem como a matemática manda. Então, agora, se eu não sigo as hipóteses iniciais, aí eu chego em resultados malucos que eventualmente não quer dizer. Mas, assim, por que baseado numa pequena amostra a gente consegue fazer inferência sobre a população? Porque a gente modela tem uma aleatoriedade e uma incerteza nisso tudo, mas a gente modela essa incerteza. E aí, assim, modelar a incerteza pode nos levar a informações bastante úteis. Tem até uma citação bastante famosa do C.R. Rao, que é um grande estatístico indiano, que falava algo nesse sentido, que agora eu não vou me lembrar, mas é basicamente incerteza mais modelagem da incerteza nos leva a dados úteis, né? Então é mais ou menos isso, a gente modela a incerteza e consegue, com base nisso, tentar achar comportamentos médios úteis que vão ser interessantes para tomar decisões, seja na área que for. Então, por isso tem esses 3 pontos percentuais para mais ou para menos, 5 pontos percentuais para mais ou para menos, porque tem uma certa incerteza ao redor desses valores médios.
E a estatística, ela serve para comprovar alguma coisa ou ela apenas, sugere algumas indicações, alguns caminhos? Eu acho que as duas coisas. Esse é um ponto bem legal, assim. O que eu disse, a ciência, algumas pessoas também dizem que a estatística é a gramática da ciência, né? E assim, qualquer coisa, o que é o método científico do último paradigma aceito assim na comunidade é assim, o que é uma como que a ciência avança? Você cria uma hipótese e essa hipótese deve ser falseável para ela ser uma hipótese científica. O que é uma hipótese falseável? Você tem que conseguir, através de um experimento, verificar se ela é verdadeira ou não. Por exemplo, eu proponho um novo remédio e eu tenho a hipótese de que ele é efetivo, ele funciona, ele é um remédio que funciona. Então eu tenho que fazer um experimento para tentar falsear essa minha hipótese. Ou eu rejeito ou não rejeito essa hipótese. Então isso é assim que a ciência geral, a ciência funciona. Então, por isso que a estatística, a gramática, assim, é tudo, a ciência avança com base em testes estatísticos, mostrando se uma determinada hipótese falseável é verdadeira ou não, né? Então, basicamente isso. Então, por essência da ciência, dessa ideia aí na ideia mais, assim, aceita de ciência, né, a estatística é a base também. Tipo, tu tem que fazer, para fazer um trabalho científico, tu vai usar a estatística para tentar falsear ou não a tua hipótese científica. Então, ela serve definitivamente para comprovar ou não algo, né. Na verdade, comprovar, não sei, assim, em termos mais estritos, ela dá evidências ou não a favor de uma ou outra hipótese. Essa talvez seja a forma mais correta de falar isso. Mas agora, isso é na minha avaliação, tá? A gente tá meio numa revolução científica, assim, do sentido até pensar da filosofia da ciência, Thomas Kuhn, ele falava assim que a ciência vai evoluindo por meio de revoluções, né? Revoluções científicas. O que acontece? Você tem um paradigma, que é a maior parte do que é aceito, que a maior parte dos cientistas acredita, então esse trabalho aí. Esse seria um paradigma, isso na minha interpretação atual, tá? Esse é o paradigma da ciência que a gente tinha, que era a gente precisava ter uma hipótese falseável, ter um experimento com um teste estatístico que a gente ia falsear, rejeitar ou não essa hipótese. Isso é o paradigma científico que a gente tem. Mas hoje a gente está indo para um outro, que é o que a gente chama de data-driven, que é baseado em dados. Então, a gente está numa revolução, na meu entender, uma revolução científica entre esses dois paradigmas. Então, o que seria esse data-driven? Assim, mais do que ter uma hipótese e tentar achar dados e experimentos para refutar ela ou não, a gente está pegando um monte de dados, está olhando aqueles dados, usando métodos estatísticos e achando coisas que a gente nem imaginava existir para poder fazer uma hipótese. Então, os dados estão nos indicando coisas. Isso é uma nova forma de fazer ciência. E, na minha avaliação, a gente está no meio dessa revolução entre um paradigma e o outro. Nem sei se vai se estabelecer esse novo paradigma, talvez eles podem coexistir, né? Mas a gente está nesse sentido. Então, nesses dois lados, dois paradigmas científicos, assim, a estatística, sem dúvida, é papel fundamental, né? Tanto para refutar uma hipótese postulada, quanto para indicar caminhos e coisas que a gente nem imaginaria existir, né? Sem olhar aquele monte de informação, a gente não conseguiria nem construir uma hipótese sobre isso. Então isso é muito legal, essas coisas de Big Data, tem dados para tudo que é coisa, a gente começa a enxergar padrões lá que a gente nem imaginaria e tem indicações de coisas bem interessantes. Então, respondendo assim essa pergunta, serve para comprovar e serve também muito para indicar novos caminhos e coisas que a gente nem imaginaria formular hipóteses para tentar comprovar, por exemplo. Professor, se eu entendi, a estatística, então, ela está presente em todas as áreas? Em todas as áreas. Qualquer área, você vai ali na biologia, vai na biomedicina, vai na medicina, sempre tem, por exemplo, em programas de pós-graduação, sempre tem disciplinas de estatística, porque eles precisam fazer experimentos, né, dentro das pesquisas, fazer experimentos para verificar se o tratamento que eles estão fazendo é eficaz ou não. Precisa ter testes estatísticos, modelos estatísticos, abordagens estatísticas.
Então precisa da estatística para fazer ciência. A ciência avança com base na estatística, basicamente isso. Na agronomia, lá nas agrárias, tem muita estatística. Nas humanas? Nas humanas, assim, tem algumas linhas de pensamento, enfim, dentro das humanas que acha que coisas mais quantitativas, né, não valem, tem que ser mais qualitativo, essencialmente qualitativa. Então tem essas brigas assim de conceito, talvez de forma de enxergar as coisas. Mas sem dúvida, tudo que for mais experimental e no sentido científico, assim como eu estou falando, essa coisa de Popper, assim, os filósofos da ciência dizem, né, que tem que ter um experimento, comprovar ou não. Se for nessa linha, tem que ter estatística. Agora, se forem outras coisas mais filosóficas, que aí filosofia é filosofia, não tem que provar nada. Aí já não, né? Então, mas assim, qualquer área científica tem estatística. Pensando na sociologia, né? A estatística nas Muito. pesquisas. Até eu, antes de vir para a UFSM, eu trabalhei na UFFS Erechim, na Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus Erechim. E lá era um campus muito diverso, assim, a gente não tinha departamentos, era tudo meio junto. E foi muito legal, eu fiquei quase 2 anos lá. E aí eu convivia com gente de tudo que é lugar. Aqui na universidade, na UFSM, a gente tem departamentos, a gente acaba meio que convivendo com as pessoas muito parecidas com nós. Mas lá a gente convivia com pessoas diferentes de diferentes áreas. Aí tinha um amigo meu lá, um colega, o Luiz Fernando, que ele estava fazendo doutorado em sociologia, e aí eu ajudei ele na tese, assim, com coisas simples, assim, nada muito, mas fazer uma análise estatística com base nos dados que ele tinha, né, para sociologia. E ele sempre dizia que se ele não fosse sociólogo, ele seria estatístico, né? Então tem muita coisa aí que dá para usar, para verificar. O trabalho dele era relacionado a trabalhadores, eu não me recordo exatamente direito, mas era nessa linha, era na sociologia. Professor, infelizmente o nosso tempo está acabando. Deixa eu ver com o José Luiz. Bah, professor, passou tão rápido. Passou rápido mesmo. Não sei se para vocês aí que passou, mas para mim passou. Eu fico falando de coisas que eu gosto, então eu nem percebo o tempo passar. Para mim passou muito rápido. Professor, só nos fale dos seus projetos. Tá, meus projetos, eu tenho vários projetos da academia, né, científicos, assim. Tenho vários projetos. Claro, meu foco é mais em pesquisa, mas eu também tenho trabalhado algumas coisas de extensão, mas daí eu não coordeno os projetos, por exemplo, esse projeto que a Laís e a Renata coordenam, que é muito legal, do Stat UFSM, novamente sigam lá, @StatUFSM, que tem muita coisa legal lá. Até, essa semana está acontecendo o Encontro Sul Brasileiro de Estatística e Ciência de Dados aí no Brasil, aí em Santa Maria, na UFSM. Era para eu estar aí, até ajudando na coordenação, no final dos contos deixei tudo para o pessoal, os meus colegas daí, peço até desculpa para eles, por ter deixado a bomba para eles. Mas, enfim, então, eu tenho esse trabalho também junto ao projeto Stat UFSM, que é um projeto de extensão, de ensino. Eu tenho alguns projetos, tenho algumas atividades de inovação, assim, ligado a projetos com empresa, até a gente está no estágio final da formalização de um projeto junto a uma empresa, que é a empresa PowerMig de Caxias, que no final das contas ela foi adquirida por uma multinacional, mudando o nome, Lincoln, e até isso atrasou um pouquinho a formalização do projeto. É um projeto via FINEP, também recurso FINEP e tal. Vai ser minha primeira experiência com um projeto assim de inovação junto com a empresa, com recurso da empresa, né? Então vai ser bem diferente. Acho que no próximo mês o outro deve estar, a gente deve estar iniciando formalmente, daí funcional o projeto, né? A ideia desse projeto é desenvolver um dispositivo para monitoramento automático de uma linha de produção de soldagem, é uma empresa de soldagem, então a ideia é ter produzir um dispositivo que vai filmar, vai capturar e monitorar todo o processo produtivo e tentar identificar alguns gargalos ali de forma automática, né? Fazer uma cronoanálise, que eles chamam, baseado nos dados, então nos sinais de tudo isso. Então acho que vai ser bem legal, assim, estou bastante motivado para esse projeto, que vai ser diferente. E assim, fora isso, tem vários projetos de pesquisa, quase todos eles relacionados à estatística, modelagem estatística desses sinais e imagens. É isso que eu tenho mais feito, assim. Então, hoje tem projetos
com auxílio do CNPq. O projeto que eu estou aqui tem auxílio do CNPq, do SAAB também. Eu tenho a Bolsa de Produtividade de Pesquisa, que também com financiamento do CNPq. Eu fui aprovado agora na última chamada, na edital universal, né, da chamada universal do CNPq, também com recurso. Vai começar o projeto ano que vem, também relacionado a essas coisas de modelagem estatística de imagens. É bom que tem recurso daí para a gente comprar equipamentos, né, financiar a ida em congressos, eventos de alunos e coisa, então é bem legal ter esses recursos. Projeto da FAPERGS, usualmente eu tenho, no momento eu estou sem nenhum efetivo, mas ontem mesmo eu submeti um projeto para a chamada do edital Pesquisador Gaúcho da FAPERGS. Se der certo, eu vou ter, principalmente pedindo bolsa de mestrado para um aluno aí fazer o mestrado. Eu também devo submeter um projeto para um edital de internacionalização, pedindo bolsas para aluno de doutorado e até uns outros colaboradores fazer doutorado no exterior para vir para cá, continuar então a colaboração aqui com a Suécia, com esse grupo que eu estou trabalhando. Então isso que é legal, a gente já está vendo passos à frente. Então é isso, assim, tem várias coisas, mas quase tudo que eu faço hoje em dia está relacionado à modelagem estatística, mas voltado para problemas de processamento de imagem, de sensoriamento remoto. Então é legal que tem essa aplicação, assim, tem uma motivação prática, né, dessa área de processamento de imagens e sensoriamento remoto. Professor, quero te agradecer, assim, muito, muito mesmo. Aprendi muito e Que bom. precisamos marcar um outro TEMOV para o senhor falar sobre o LACEN, falar sobre esses novos projetos, mas infelizmente hoje o nosso tempo acabou. Infelizmente, estava bem boa a conversa mesmo. Então, eu não sei se eu posso agradecer, já vamos para o final. Muito obrigado novamente pelo convite, né? Eu gostaria de agradecer, acho que eu não agradeci, talvez o seu convite tenha sido por causa do prêmio, né, Pesquisador Gaúcho, e assim, esse prêmio devo muito aos meus colaboradores, alunos, ex-alunos, ex-professores, né, amigos, família, né, que sempre me deram, assim, a base e as condições de trabalho necessárias e suficientes. Então, agradecer toda essa colaboração, histórico de colaboração e amizade aí com todo mundo, e novamente agradecer a você, Maria Aparecida, pelo convite, e obrigado, parabéns pelo trabalho que tem feito aí. Muito obrigada. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e a apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE UFSM. Também estamos no Spotify, é só buscar TEMOV UFSM e ouvir nossos podcasts. Os trabalhos técnicos são realizados por José Luiz Mota Pinto e Jonathan Ferreira, e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Até semana que vem, que a sua semana seja levinha, levinha e muito, muito feliz. TEMOV, temas emergentes em movimento. O que te move?